Hoje quase morro de vergonha de vendo o Bossal, que está na presidência do Brasil, mentindo como um Pinóquio abobalhado em pleno plenário das Nações Unidas em coisas absolutamente caricatas, para não deixar, para não dizer mais do que eu senti aqui. Mas o Bolsonaro agora na ONU falou que deu R$5.400 de socorro, senador, para o povo. Isso todo mundo sabe que o Bolsonaro propôs R$200. Né? E aí o Congresso, cumprindo um papel importante, o Congresso Nacional transformou em 600, o que não tira o valor. Quem está pagando é o Bolsonaro. Dizer que o Brasil está tendo objeto de investimento direto estrangeiro é uma ilusão completa. O Brasil tem a maior fuga de capital da história. Eu fui ministro da Fazenda, do Itamar Franco, e criei esse indicador. No governo Bolsonaro, fugiram do Brasil 150 bilhões de dólares. O efeito prático disso, isso é a maior fuga de capital da história. O efeito prático disso é que o Bolsonaro empobreceu o Brasil, tomando pelo valor da nossa moeda, 47%. Esse é o tamanho da desvalorização cambial entre os 3,70 do dia que o Bolsonaro tomou posse e os 4,50 e subindo da cotação de ontem. Se isso acontece, os preços, especialmente a partir do IGPM, começam a se sensibilizar com isso. Primeiro, o risicultor de Tocantins, ele faz uma opção. Se o dólar remunera mais, ele vai vender para fora e o governo Bolsonaro destruiu os estoques reguladores. Então, assim, é um macaco numa casa de louça. Mas a minha preocupação, de novo, não é chibatear, não é falar mal, é tentar criar um debate nesse campo em que, em vez de ódios, mentiras, paixões, fake news, a gente substitua para orientar o povo brasileiro como a gente vai discutir e consertar o colapso mais grave da história do Brasil, que está em ocorrência nesse momento. A minha proposta, que tenho repetidamente tentado colocar para o Brasil, é que nós troquemos as paixões e os ódios e os cultos à personalidade e a despolitizada adesão cega a este ou aquele guia genial dos povos, que eles não existem, por um debate de modelos, de propostas, de projetos e números. Os números, eles não mentem jamais, embora possam ser lidos. Então, eu, por exemplo, eu tenho tentado, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, na medida em que eu tive quase 14 milhões de votos, eu penso, assim, com muita honra, que recebi um mandato. Não é? O Bolsonaro recebeu de todos o mandato mais honroso, 57 milhões de brasileiros deram a ele o privilégio e a honra de governar o Brasil. Mas 14 milhões de brasileiros, quase isso, não é, me deram a honra e o privilégio e a tarefa de fiscalizar, de cobrar. Mas fiscalizar e cobrar não me pode fazer uma pessoa que seja assim, uma pessoa radical, tipo um petista fanático, que também não vê nada, e é como uma espécie de cartomante com Alzheimer, sabe tudo que deve ser no futuro, mas não esquece o que aconteceu nos 16 anos para trás. Eu não sou assim. Então, veja, eu tenho uma iniciativa que eu chamo de Observatório Trabalhista. Está na internet, a pandemia me tirou a possibilidade de reunir, é uma equipe de mais de 600 especialistas que eu reúno pelo Brasil inteiro, e no ano 2019 eu tenho números aqui. Bolsonaro tem 2 números que ninguém tira dele. Caíram os homicídios pela primeira vez em 15 anos, nessa nem ele lembrou. Caíram os homicídios no Brasil. 2, a taxa de juros Selic é a menor da história, o que é uma vergonha para o pensamento progressista brasileiro, para toda a militância. Veio o Bolsonaro, criptoconservador, reacionário, e consegue trazer a taxa de juros. Claro que a gente pode explicar que é uma depressão econômica, que o juro internacional está negativo há 10 anos, mas isso são números do Bolsonaro. O resto é um desastre completo.